bem-vindos ao primeiro episódio da quinta temporada do podcast Acerto de Contas. Hoje trazemos como nosso convidado o Vítor Ribeirinho, atual CEO da KPMG Portugal. É um prazer, antes de mais, tê-lo aqui. Hoje vamos ter, então, este episódio onde vamos tentar explorar um bocado a sua vida pessoal e a sua carreira profissional, que está repleta de desafios e oportunidades também. Portanto, começando talvez pelo início, é sabido que a sua infância foi um pouco diferente da maior parte dos jovens, onde já aos 15 anos teve que dividir a sua vida, os seus dias, entre os estudos à noite e o trabalho de dia, o que é bastante diferente da maior parte do que nós estudantes fazemos. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar como é que lidou com essa situação e o que é que aprendeu e retirou desta experiência. Muito bem, Martim. Em primeiro lugar, eu queria, obviamente, agradecer o convite e dizer que para mim é um privilégio estar aqui de volta nesta escola onde eu estive aqui há alguns anos e fui muito feliz aqui e obviamente, que esse também foi um ponto de partida para aquilo que é a minha carreira atual. Respondendo à questão em concreto, enfim, é verdade que a minha história é uma história um bocadinho diferente daquela que muitos dos CEOs normalmente contam, não é? Em que a evolução começa numa determinada fase, num colégio, alguns no país ou até fora do país e depois a carreira normal na universidade e depois nas empresas. A minha, de facto, tem a ver obviamente, com a origem. Aquilo que nós somos na vida tem muito a ver com as várias etapas que percorremos e, obviamente, que naquela altura, quando eu tinha 15 anos, tive, em primeiro lugar, uma primeira lição, que é uma lição de humildade e uma lição de apoio e de suporte àquilo que eram as necessidades da família. Na altura, o meu pai também não teve um prazer particular de me convidar para integrar o negócio dele, mas a verdade é que as circunstâncias familiares acabaram por conduzir a uma necessidade de uma pessoa como eu, que tinha 15 anos e que tinha, nesse particular, quase tudo aquilo que um jovem de 15 anos tem, os seus amigos, jogava futebol, gostava de sair à noite, fazia tudo aquilo que era o normal fazer, mas de repente houve de facto aqui um evento familiar que obrigou a que fizesse essa alteração profunda na minha vida. E essa vivência trouxe, enfim, mais tarde vim a perceber que trouxe vantagens para mim enquanto estudante, em primeiro lugar, enquanto profissional. Porquê? Porque eu não sou de Lisboa, portanto eu sou ali da zona de Leiria, sou da Marinha Grande, e naturalmente que o afastar-me da família e obviamente viver numa cidade, que para mim era uma cidade estranha, onde eu tinha pouco ou nenhum conhecimento e, no entanto, naturalmente tinha que depender também daquilo que eram as poucas capacidades dos meus pais, mas digamos que essa experiência dos 15 aos 18 anos em que frequentei a escola secundária trouxe-me de facto uma maturidade que me veio mais tarde a beneficiar. E essa maturidade é resultante do facto de que, de facto, os meus colegas, passa a expressão, tinham quase todos, no caso dos 40 anos, eram quase todos pais, já, chefes de família, e eu era um simples miúdo no meio deles todos. E obviamente que isso acabou por trazer para mim uma certa responsabilização e uma certa maturidade. E essa maturidade, de facto, foi preponderante naquilo que eu consegui fazer mais à frente, porque eu vi nos 18 anos uma oportunidade de sair de uma situação em que eu não era, obviamente, feliz, não é? Ninguém é feliz aos 15 anos trabalhando, mesmo que trabalhe com os pais, trabalhando e às 6 da tarde ir a correr para a escola. Trabalhava num salão de cabeleireiro, que era o salão do meu pai na altura. Eu ainda por cima era praticamente uma tragédia naquela arte e, portanto, nem sequer isso era bom. E de facto eu vi aos 18 anos uma imensa oportunidade de trazer para a minha vida algo diferente e uma realização diferente e vir atrás desse sonho. E, portanto, essa maturidade mais à frente, se calhar teremos a oportunidade de falar um bocadinho sobre isso, ela materializou-se muito, quer na universidade, quer depois no mercado profissional e no mercado de trabalho. Sim. Não se arrepende então do seu percurso? Não me arrependo de nada, até porque hoje tenho o grato privilégio de ter os meus pais vivos ainda e de sentir a emoção de que alguém que hoje ocupa um lugar diferente na vida profissional e na sociedade, mas que alguns no tempo teve também a capacidade de perceber que é importante ajudar os outros, mesmo quando os outros são os nossos pais, é óbvio que os temos que ajudar, mas por vezes, e hoje vocês percebem isso melhor que ninguém, eu tenho 4 filhos e com várias idades e essa convivência diária com os meus filhos dá-me também a possibilidade de perceber melhor aquilo que os nossos jovens hoje pensam, aquilo que eles exigem e sei o quanto seria difícil aos meus filhos hoje aceitarem aquilo que eu fiz quando tinha 15 anos. Isso não faz de mim melhor ou pior, faz diferente, mas obviamente que não me arrependo de nada e até tenho
obviamente, muito orgulho naquilo que fiz e naquilo que foi o suporte essencial para os meus pais hoje terem uma qualidade de vida, apesar de tudo, razoavelmente boa. Muito bem. Frequentou esta instituição, como disse, no final dos anos 80 e inícios dos anos 90. E, portanto, enquanto representante aqui deste podcast dos alunos do ISCAL, gostaria de lhe perguntar o que é que o ISCAL lhe deu que mais o ajudou na sua vida pessoal e na sua carreira profissional? Sabe, quando eu vinha para aqui do escritório, o nosso escritório é aqui na Fontes Pereira de Melo, e vinha a pensar com alguma nostalgia naquilo que foi o momento em que eu estive aqui à porta, passei aqui a noite, para me inscrever, na altura para me matricular. Entraram 483 pessoas no ano em que eu entrei no ISCAL, e o ano em que eu entrei no ISCAL é um ano marcado por uma história que vocês hoje, enfim, provavelmente não falam muito, mas que tinha a ver com uma alteração profunda na estrutura de ensino em Portugal, que conduziu a uma alteração do posicionamento do ISCAL da Universidade de Lisboa para o ensino politécnico. Ora, isso na altura considerou-se, ou suscitou na comunidade académica o sentimento de que o ISCAL iria descer de divisão, ou seja, iria descer para um patamar que era um patamar mais técnico-profissional e menos universitário. Quando já na altura, enfim, felizmente o ISCAL sempre teve uma imagem e um posicionamento no mercado académico que hoje ainda é destacado, e eu na minha empresa continuo a destacar o ISCAL como uma das minhas fontes principais de recrutamento, porque de facto tem aqui um talento que eu acredito muito, não é só porque eu passei por cá, mas porque aquilo que é a vinda dos nossos profissionais nas diferentes etapas da carreira académica, mas depois quando chegam à KPMG, confirmam exatamente isso. Mas esse momento foi interessante porque o primeiro ano do ISCAL correu bastante mal. E correu bastante mal não foi a mim, foi a todos, porque nesse ano os alunos resolveram fazer um boicote a exames e, portanto, não houve exames, os tais exames que estávamos a falar antes do podcast iniciar-se, que tipicamente eram em fevereiro ou março, acabaram por não acontecer, e isso para alguém como eu, que vinha atrás de uma oportunidade única de sair de uma cidade de província, de vir para a universidade, de agarrar a oportunidade, e de repente sou confrontado, 4 meses depois de estar a viver em Lisboa, vou ter que voltar para a terra porque simplesmente eu não tenho a possibilidade de me manter em Lisboa simplesmente a jogar às cartas lá em baixo, que era o que acontecia, em que basicamente a greve era isto. A greve era os alunos vinham para aqui, não íamos aos exames e jogava-se às cartas. Obviamente que isso, por trás disto havia um movimento que visava tentar ultrapassar a situação e, sobretudo, clarificar e esclarecer que o posicionamento do ISCAL não iria ser prejudicado, como não foi, e de resto hoje estamos aqui a evidência disso. E, portanto, o que é que o ISCAL me deu? A primeira coisa que o ISCAL me deu foi uma fortíssima convicção de que aquilo que eu acreditava que queria ser, e na altura eu entrei no ISCAL com 14,8% de média, não era uma média extraordinária, mas para vocês terem uma noção, estamos a falar em 1986 que foi o primeiro ano do ISCAL, esse tal ano incompleto, e nesse primeiro ano entraram os tais 482 ou 483 pessoas, e eu era a quarta maior média dos 480. E porquê é que isso acontecia? Porque na altura houve uma alteração também ao modelo de exames e as médias baixaram drasticamente. O que quer dizer que médias a partir de um determinado nível tipicamente iam para onde? Iam para a economia, iam para a gestão, mas o ISCAL era aqueles que não conseguiam entrar nas outras universidades. E alguém me perguntou, mas o que é que estás aqui a fazer? Porque com essa média tu poderias ir para a economia ou poderias ir para a gestão. Eu fui sempre muito claro quanto a isso. O meu sonho é ser contabilista. E a verdade é que aos 18 anos, quando eu vim para Lisboa, aquilo que era a minha ambição, eu diria quase que terminava em tirar o meu curso no ISCAL e ser contabilista. E voltar provavelmente à terra. Ora, o ISCAL deu-me exatamente o contrário. Por mais paradoxo que seja, o que o ISCAL me transmitiu foi várias coisas. Primeiro, que obviamente eu ia obter uma formação académica importante na área da contabilidade, mas como vocês bem sabem, o currículo académico do ISCAL já na altura e atualmente tem várias cadeiras que nos dão e abrem os horizontes para outras perspectivas. E há uma que me marca definitivamente, o professor Carlos Batista da Costa, que eu julgo que já não estará cá, já se reformou, mas o professor Carlos Batista da Costa era um revisor oficial de contas bastante conceituado. Aliás, ele escreveu o livro que na altura utilizávamos no nosso curso para a auditoria financeira, e ele era o nosso professor. Ora, e o professor Carlos Batista da Costa é uma pessoa importante nesse contexto porque foi meu professor de auditoria e é ele que me abre
os horizontes para dizer, não, a contabilidade é uma base, mas tem aqui várias disciplinas à volta da contabilidade que são igualmente estimulantes, e ele, obviamente, enquanto revisor oficial de contas, defendia muito esse estímulo de ser revisor oficial de contas. E depois há um outro professor que eu tenho imensa simpatia por ele, e que eu julgo que ele também cá não estará, mas espero que ainda esteja vivo, que era o professor Aquino. E o professor Aquino era um professor muito curioso, muito intelectual, muito desenvolvido culturalmente, usava uma boininha e um lacinho, e tínhamos todos imensa simpatia pelo professor Aquino, e ele era revisor oficial de contas. E é o professor Aquino que me incute a ideia de que, mas se você gosta de auditoria, você gosta de contabilidade, você tem que ser revisor oficial de contas. E aquilo foi algo que começou a nascer em mim, a sensação de que, não, isto é contabilidade, obviamente é uma base muitíssimo importante e que, quem sabe, me poderá permitir para me catapultar para níveis diferentes das minhas qualificações profissionais. E é isso que o ISCAL me traz no primeiro momento. O ISCAL me traz no primeiro momento, obviamente traz aquilo que nos traz a todos, competência, capacidade, conhecimento intelectual, mas traz sobretudo uma abertura de mundos que eu na altura não tinha essa visão. Eu era uma pessoa, enfim, um bocadinho circunscrita à minha província, não viajava. Eu já disse isto várias vezes, e algumas pessoas riem-se que a primeira vez que andei de avião foi na KPMG, no primeiro projeto que a KPMG ganhou fora de portas, ou que eu tive a possibilidade de participar fora do país. Mas isto para dizer que, de facto, esse mundo começa a abrir-se, as portas começam a abrir-se com o ISCAL. E, portanto, eu tenho para mim, para além de tudo aquilo que eu aprendi nesta escola, tenho uma enorme gratidão pelo facto de que esses horizontes da auditoria, que depois mais tarde são absolutamente determinantes na minha carreira. Mas o ISCAL acho que é essencialmente isso. Agora, aquilo que eu gostava também, e isto é um testemunho para os nossos colegas, não só para os alunais, mas sobretudo para aqueles que são alunos como vocês neste momento, aquilo que eu acho que é importante é não olhem para o ISCAL como algo que é uma segunda escolha nas vossas vidas profissionais. E isso foi sempre determinante, porque eu conheci, obviamente, os meus colegas. Aliás, na próxima semana tenho um jantar que eu aguardo com alguma curiosidade, porque é um jantar da minha turma de finalistas e, portanto, há pessoas que eu não vejo há mais de 30 anos, e, portanto, nostalgia também, portanto, achei curioso também esta coincidência temporal, mas aquilo que eu sempre lhes disse foi: vocês não deviam estar aqui, porque a vida é um bocadinho isso, não é? A vida é um bocadinho isso, e se nós não fizermos aquilo que verdadeiramente gostamos, arriscamos a ser profundamente infelizes numa parte importante das nossas vidas, porque estamos condenados, a não ser que sejamos, enfim, alguém iluminado e que viva do ar, estamos condenados a passar uma grande parte do tempo das nossas vidas pessoais e profissionais a trabalhar. E se nós não tivermos a possibilidade, porque às vezes é preciso ter sorte também, e a possibilidade e a oportunidade de agarrar algo que nós, de facto, construímos, gostamos, amamos e queremos fazer, aí será mais difícil. E, portanto, aquilo que o ISCAL me deu foi exatamente isso, foi a materialização daquilo que era um desejo meu, mas eu não me senti desiludido. Eu, quando cheguei aqui à escola, eu concretizei aquilo que eu queria, que era evoluir no meu conhecimento e depois abrir os horizontes que mais tarde, através de outras experiências profissionais prévias à KPMG, acabei por conseguir fazer. Portanto, isso é aquilo que eu peço aos alunos do ISCAL, olhem sempre isto como a vossa primeira opção e sempre com o sentimento de que, de facto, tirarem aqui um curso, não tem que ser nem contabilistas, nem auditores, podem ser muitas outras coisas, e na KPMG isso é mais do que evidente, porque temos vários sócios que nasceram nesta casa e que não foram necessariamente nem contabilistas e alguns nem foram auditores. Claro, essa orientação por parte dos professores é sempre importante e é algo que nós nas nossas turmas e nas nossas aulas sentimos bastante. E, portanto, pegando um bocado nisso, sendo que foi orientado por esses dois professores de uma forma fundamental, gostava então de lhe perguntar, enquanto jovens, nós vamos acabar o curso e aspiramos a entrar no mercado de trabalho e, portanto, o nosso primeiro emprego é sempre bastante marcante. O seu foi no Jorge Martins e eu gostava de lhe perguntar como é que essa experiência definiu a sua visão e as suas metas para o início da carreira. Mais uma vez, eu agradeço essa pergunta porque ela é extremamente importante e permite-me já agora, eu não quero ter aqui uma postura paternalista na minha conversa convosco, mas é importante, obviamente, esta possibilidade de partilhar experiências e, sobretudo, eventualmente até corrigir algumas opções que possamos fazer menos corretas e que vocês podem, eventualmente, até corrigir mais à frente. O tema da Jerónimo Martins é muito interessante porque
Ele, no momento inicial, acaba por surgir um bocadinho no contexto económico que eu tinha na altura e, portanto, de apoiar e de suportar a minha vida em Lisboa com pouco acompanhamento que eu tinha dos meus pais, mas coincide sobretudo no último ano do curso, porque era um último ano em que sabia que as aulas seriam menos intensas, era só o período da manhã na altura, não sei como é que é agora, mas portanto na altura era o período da manhã, e eu entendi que para ir para o mercado de trabalho apenas com o curso do ISCAL e com o curso de CEO do Salão de Cabeleireiro do meu pai, eu não iria muito longe. E, portanto, eu achei que esse tal mundo, para além do mundo académico, tinha que ser também complementado com o mundo profissional. E lá está, as oportunidades devemos agarrá-las, mas também devemos ter uma pontinha de sorte, a tal sorte que dá trabalho, mas é importante que ela apareça. E aí apareceu, de facto, um amigo meu aqui da faculdade, teve essa visão para mim e diz, olha, sei que a Jerónimo Martins está à procura de estagiários, é para a área financeira de uma das empresas do grupo, porque é que não vais tentar a tua sorte? E foi exatamente isso que eu fiz. 2 dias depois eu fui chamado à Jerónimo Martins, porque eu mandei o meu currículo, na altura era académico essencialmente, mas mandei o meu currículo e fui aceito e integrei nessa altura um departamento de contabilidade e finanças, na altura era contabilidade e finanças, de uma das empresas do grupo Jerónimo Martins, que é a Recheio, que é a empresa que tem os cash and carries do grupo. E essa experiência foi muito importante porque, primeiro, ela insere-se num grupo que é familiar, como nós sabemos, a família Soares dos Santos era e é a principal acionista do grupo Jerónimo Martins, e tinha em si uma política e uma filosofia de integração das pessoas que me veio marcar de uma forma muito significativa. Mais uma vez, a coincidência feliz de que o Pedro Soares dos Santos, que é o atual CEO da Jerónimo Martins, que ele tem uma idade próxima da minha, e a verdade é que ele estava exatamente na mesma empresa para onde eu fui. E ele, de facto, não é que tínhamos sido muito íntimos, mas obviamente o facto de sermos da mesma idade, ou a idades próximas, e estarmos a fazer basicamente o mesmo, ou seja, eram estagiários, ele mais na área comercial e eu mais na área financeira, e aquilo que me marcou naquele momento foi a forma como aquele grupo olhava para o Vítor e olhava para o Pedro, porque olhava da mesma forma, ou seja, aqui não há uma pessoa que é pretendida em relação à outra, há de facto a capacidade e a humildade das pessoas crescerem, das pessoas, obviamente, conseguirem ter a possibilidade de terem muitas experiências também dentro do grupo. Obviamente o Pedro Soares dos Santos teria com certeza ambições diferentes do que aquelas que eu teria no grupo e, portanto, a sua abrangência de atuação era muito diferente. Eu tive sido escritário, contabilidade e finanças, mas, sobretudo, aquilo que eu senti foi que eu era igual aos outros. O facto de eu ser estagiário não era tratado como alguém de segundo nível ou alguém que estava ali para fazer recados. E isso, de facto, veio trazer o quê, mais uma vez, Martim? Veio trazer a possibilidade de poder estar numa área financeira e contabilística, a aplicar na prática aquilo que aprendemos aqui nesta escola, como é evidente, no dia-a-dia. Uma equipa muito madura também, eu era o mais jovem, mas de longe naquele departamento, mas uma equipa que me acolheu um bocadinho como Benjamin, mas que teve a capacidade de fazer uma coisa que eu me orgulho de fazer muito hoje na KPMG, que é procurar ouvir as pessoas, procurar ouvir aqueles que vêm de fora e que trazem sangue novo, energia nova. E ser ouvido é, para mim, a minha convicção, é o primeiro motivo para eu estar motivado, ou para eu sentir-me algo, para fazer parte de algo. E isso foi aquilo que eu senti. Portanto, eu era de facto o Benjamin da equipa, mas eu tinha um chefe, que era o Sr. Malpique, um senhor muito característico, bastante largo, e falava com uma voz bastante grossa, e a forma como ele me ajudou a construir não só o conhecimento, mas sobretudo uma experiência e uma vivência em equipa, foi para mim determinante. O segundo momento que é determinante nesta minha passagem para Jerónimo Martins, que acaba ao fim de 16, 17 meses, portanto não chegou a 1 ano e meio, porque, entretanto, eu, quando termino aqui o curso, naturalmente começo a olhar também para o mercado, como todos nós fazemos, e começo a abrir esses horizontes. Força, Martim. Foi fácil conciliar outra vez a questão dos estudos com o trabalho? Eu diria que foi fácil para aquele rapaz que teve o início de 15 anos na Marinha Grande, porque eu acho que não era nada fácil, porque estamos a falar de um grupo em profundo crescimento naquela altura, o Grupo Jerónimo Martins tinha um profundo crescimento, era uma empresa particularmente pressionada internamente pelo grupo,
até porque tínhamos aquilo que nós chamamos os inventários, não é? Os cash and carries tinham inventários muito regulares, como estavam representados em quase todo o país. A parte financeira tinha que acompanhar as áreas comerciais para ir a Braga, para ir ao Algarve, para ir a Santarém, para ir a vários sítios, e obviamente eu fazia parte sempre dessa equipa. Eu tinha dias que chegava a casa às 2, 3 da manhã e vinha para a faculdade às 8 da manhã. E isso obviamente não é fácil, mas eu entendi que aquilo era de facto para mim uma oportunidade única de agarrar um conhecimento, de agarrar uma empresa, de agarrar um grupo que já tinha uma grande expressão. E isso talvez tenha sido mais fácil para mim porque eu vinha, lá está, com uma maturidade diferente e com uma capacidade diferente. O que é que isso me fez, Martim? Fez-me no dia e no momento em que eu acabei por decidir optar pela KPMG. Eu candidatei-me a 2 entidades na altura, uma KPMG e outra Big Four. Entrei nas 2 na altura. A KPMG foi por uma questão de empatia no processo de recrutamento. Na altura simpatizei mais com as pessoas porque não conhecia mais a KPMG do que a outra entidade, que não vou referir já agora, mas a outra entidade era igualmente boa, fazia parte das Big Four, mas de facto as pessoas com quem eu tive a possibilidade de ser entrevistado, etc., na KPMG tiveram essa vantagem. Eu senti-me mais confortável. E aí tive de tomar uma decisão difícil, que foi, por um lado, o reconhecimento do grupo Jorge Martins permitiu-me ser feliz durante 15, 16 meses, as pessoas ajudaram bastante, e eu tive uma conversa com esse meu chefe, e ele de facto aí marca-me de uma forma determinante, porque é a primeira pessoa que me diz algo que eu hoje repito muitas vezes, que mais importante que nós próprios são aqueles que nos rodeiam. E isto não vem nem da Bíblia, vem da relação das pessoas e da relação humana. E ele disse-me que de facto tu és um jovem, tens 22 anos, terminaste o teu curso, tens tido aqui uma prestação fantástica, se quiseres podes ficar connosco, mas eu julgo que tu tens a possibilidade de ter um mundo diferente. Tu tens um sonho de ter, por exemplo, uma experiência internacional, tens um sonho de trabalhar em multidisciplinas ou várias empresas, e portanto esse mundo que a KPMG, neste caso uma Big Four, te pode dar, não é aquilo que a Jerónimo Martins te vai dar. E portanto, ele disse-me, a minha opinião é que tu deves sair. E portanto isto é difícil quando alguém tem uma equipa que gosta, e ele gostava de mim, de facto nós abdicarmos dessa pessoa em benefício de quem? Dele próprio, não é? Porque, e de facto aquilo que ele diz-me isso, e a segunda coisa que ele marca também, e isso acho que é, para quem me conhece, e segundo parece, eu acho que sou assim desde pequenino, que é o tal engenheiro das pontes, não é? Que eu falo muitas vezes do engenheiro das pontes, que é a relação e acho eu a forma como eu consigo gerir muitas vezes o conflito ou a diferença de opinião, ou até muitas vezes em algumas circunstâncias, e ainda hoje eu continuo a fazer isso na Comissão Executiva, conseguir que a voz de todos possa, pelo menos na percepção de cada um, ter sido a parte da decisão. E isso é mais difícil. Não é fácil, não se aprende na escola, aprende-se muito na vida, aprende-se muito na personalidade também, obviamente, mas ela é sobretudo importante, porque ela também se pode trabalhar. A empatia e a forma como nós gerimos as pessoas, a relação das pessoas, ouvimos as pessoas e consideramos a sua opinião na tomada de decisão, isso pode ser trabalhado. Eu tenho, enfim, o privilégio eu acho que isso, de alguma forma, tem muito a ver com a minha personalidade e com a minha forma de estar desde muito cedo, desde muito jovem. Obviamente que esse meu chefe também me disse essa segunda coisa importante. Tu tens uma capacidade inata de trabalhar com equipas, com pessoas, e tu traz sempre a possibilidade de seres um líder onde quer que trabalhes. E isso, felizmente, acabou por trazer-me à KPMG e em 91, e portanto é aqui depois que começa o meu percurso. Agora vou fazer aqui um ponto final, senão não acaba aqui a vida já. Claro. Então, voltando um bocado atrás, referiu a sua vontade também de ter uma experiência internacional. Realmente, após ter entrado na KPMG, foi convidado a participar num projeto em Angola, e acredito que o choque cultural tenha sido grande nesse projeto, e a forma de trabalho também nesse país africano é diferente. De que forma é que essa experiência o projetou na KPMG, e sente que isso foi um ponto de viragem na sua carreira? Sim, eu digo que ela em 92 poderia ter sido importante, mas ela é muito mais importante naquilo que é até hoje a minha carreira, naquilo que até hoje é a KPMG. Em 92 eu não tinha a dimensão
do quanto isso poderia ser importante na minha carreira. Em 92, a primeira questão e o primeiro facto relevante nesse projeto para além de ter andado de avião pela primeira vez, não é? Para além disso, foi de facto o meu primeiro projeto internacional. É um projeto que é feito sob patrocínio do Banco Mundial. O Banco Mundial escolhe a KPMG Portugal por uma questão de língua, ou seja, a KPMG globalmente ganhou aquele projeto no Banco Mundial. O Banco Mundial era o nosso cliente, de facto, e o Banco Mundial, como o projeto visava um banco central, neste caso em Angola, selecionou, através da KPMG Internacional, a KPMG Portugal para que a KPMG Portugal fizesse esse trabalho. E, obviamente, que aí tive a possibilidade de integrar essa equipa, aí com uma forte vontade manifestada por mim desde o primeiro momento, porque quando eu soube que ia haver aquele projeto, eu disse eu quero estar dentro desse projeto, e eu estava há 9 meses na KPMG. Portanto, eu, ao fim de 9 meses, tive o dedo na mão e eu quero ir. E fui, na altura era uma altura muito complicada, em 92, mais uma vez fazendo aqui um bocadinho de história, estamos no ano em que há as eleições para a eleição do presidente de Angola, José Eduardo dos Santos e o Jonas Sabibi, que era o representante da UNITA. Como hoje a história pode confirmar isto que eu estou a dizer, infelizmente essas eleições acabaram por não acabar bem, porque acabou por desencadear uma guerra civil, etc, etc. E essa guerra civil coincidiu até com os últimos dias da minha presença em Luanda. Portanto, esses primeiros 3 meses foram para mim um enorme choque cultural, como diz, mas que despertou em mim, curiosamente, não é que eu tenha quaisquer raízes com a África, mas despertou em mim um sentimento de grande carinho por África, sobretudo por Angola. Tive a possibilidade de trabalhar, para além das minhas equipas aqui da KPMG, eu na altura tinha 9 meses de vida na KPMG, mas era um projeto conjunto com as pessoas do Banco Central de Angola, com o Banco Nacional de Angola, e portanto eu tive a possibilidade de, lá estar, trabalhar em multicultura, com uma experiência absolutamente, do ponto de vista humano, pessoal, absolutamente marcante, que fez com que de facto eu, mais uma vez, me afirmasse e me destacasse com toda a humildade em relação até aos meus pares, porque lá está, eu tinha de facto 23 anos, mas se calhar tinha uma maturidade, enfim, de 30 ou 30 e tal, porque já tinha vivido muito, na verdade. E isso, porque é que foi marcante? O projeto é interrompido ao fim de 3 meses, por causa da tal guerra civil, e ele é retomado 3 anos e meio depois. E porque é que isso é muito importante? Porque 3 anos e meio depois, face àquilo que tinha sido a minha experiência nessa primeira fase do projeto, face àquilo que tinha sido a minha carreira nestes 4 primeiros anos da KPMG, eu fui 2 vezes fast track. Fast track quer dizer que nós somos promovidos 2 níveis em cada ano. Lá está, esta escola, a experiência da vida, a Jerónimo Martins trouxe-me mais qualquer coisa do que aquilo que os meus colegas tinham. De facto, a maturidade, o conhecimento, a experiência profissional que adquiri na Jerónimo Martins, deu-me sempre essa vantagem. E isso fez com que eu, ao fim de 4 anos, quando eu volto ao projeto em Angola, e aí um supervisor nessa altura, mas era um supervisor com competência e abrangência de toda a equipa. Nós tínhamos cerca de 15 pessoas da KPMG a trabalhar, eu era responsável por elas, e tínhamos 45 pessoas do Banco Nacional de Angola a trabalhar, que reportavam a mim. Portanto, eu tinha ali um papel, ao fim de 4 anos e meio da KPMG, eu tinha ali de repente um papel absolutamente preponderante. Obviamente que as coisas, quando correm bem, são sempre mais fáceis. Obviamente que o facto de ter sido um projeto de grande magnitude, não só do ponto de vista financeiro para a empresa, foi muito importante. Foi o maior projeto da KPMG naquela altura, e eu tive a sorte de estar a liderar esse projeto. Obviamente foi um projeto com muito sucesso, foi o reconhecimento da KPMG Internacional junto do Banco Mundial, e isso acabou por trazer para mim, mais uma vez, uma enorme vantagem, porque obviamente sempre que se falava em Angola, sempre que se falava em vontade de internacionalizar a nossa atividade, na altura a KPMG Portugal estava muito circunscrita a Portugal, falava-se naturalmente do Vítor e na experiência que o Vítor adquiriu. E isso mais tarde vem a concretizar-se, relevante de uma forma absolutamente determinante, quando em 2011, estamos a falar aqui em 97, 98, vou só dar aqui um salto em termos de calendário, só para terminar aqui este tema do projeto, porque acho que ele é importante. Em 2011 a KPMG Internacional decide, toma uma decisão relevante, que é a KPMG em Angola passar a ser um escritório, uma subsidiária da KPMG Portugal.
Ora, como imaginarão, havia uma pessoa que estava na primeira fila para liderar esse processo e eu naturalmente disse ao Presidente que era para mim uma enorme motivação e privilégio se eu pudesse integrar de facto a equipa que ia fazer o lançamento da KPMG em Angola. E isso porque é que é importante, não para mim só, mas para a KPMG Portugal, porque ela marca um processo de internacionalização absolutamente incontornável. De facto, passamos a ter as nossas equipas também a trabalhar fora de Portugal, com frequência, porque passamos a ter um escritório físico nosso em Angola, e portanto digamos que é uma extensão da KPMG Portugal, é a KPMG Angola. Portanto, as 3 áreas de negócio, auditoria, tax, advisory, passam a poder fazer projetos lá diretamente, e isso começa a acontecer com bastante frequência. Foi a primeira entrada no continente africano. E é a primeira entrada no continente africano. E é aí, Martim, que a nossa atividade internacional começa também a proliferar, porque depois começamos a ir para outras regiões do globo, e só para vos dar uma ideia, no ano passado nós estivemos presentes em 25 geografias. Portanto, os nossos profissionais no ano passado, aqui da KPMG Portugal, participaram em projetos em mais de 25 geografias. Portanto, e isto é por isso que este primeiro projeto, que é assim uma coisa pequenina em 91, é muito importante para mim, mas foi muito importante para a KPMG como ela é hoje. Não é? Claro que sim. Agora, pegando no papel que os jovens têm na KPMG, gostava de lhe perguntar qual é que é, lá está mais uma vez, o papel que um jovem recém-licenciado, por exemplo, no ISCAL, poderá ter na KPMG e o que é que pode esperar ao candidatar-se a esta grande consultora? Martim, a KPMG continua a acreditar e aqui se me permitem fazer este destaque, eu sou o Presidente da KPMG há 2 anos, desde 2021. E a KPMG até 2021, que teve, enfim, um tremendo sucesso sob a liderança do anterior Presidente, o Sikandar Sartar, que aliás, nos últimos anos do mandato dele, coincidiu também com a liderança da região onde nós estamos, na região Europa, Middle East e África. Portanto, é uma pessoa com não só uma relevância fundamental para a KPMG Portugal, mas inclusive para a KPMG Internacional. E, portanto, houve no seu mandato, ele começou o seu mandato em 2006 e veio até 2021, e eu tive o privilégio de o acompanhar também enquanto membro da Comissão Executiva. Aliás, eu sucedi-o porque ele nomeou-me como Head of Audit, que era a função dele antes de ele ser Presidente. E nós, de facto, aquilo que fizemos ao longo desses 15 anos foi procurar ter uma relação, eu diria, de proximidade com as várias academias, mas eu diria que uma relação que não estava muitas vezes materializada em protocolos efetivos de colaboração, em compromissos com a faculdade e com a academia, e algo que nós começámos a transformar desde setembro de 2021. E começámos a transformá-lo de uma forma determinante, fazendo aquilo que estamos a fazer com as principais universidades do país, protocolos que não são protocolos apenas e só para apoiar financeiramente a faculdade ou através da bolsa de estudo, etc., que isso sempre fizemos, mas é protocolos que possam permitir e impor a necessidade, quer a faculdade, quer a KPMG, elas convergirem para iniciativas conjuntas. Isto é uma pequena iniciativa que é do Vítor, com o vosso convite, mas aquilo que estamos a fazer com universidades como a Nova, como a Católica, como a ISEC, como a ISCTE, e que vamos fazendo aqui também com o ISCAL, é precisamente reforçar a nossa presença na academia e procurar que questões como aquela que o Martim está a colocar sejam questões que estão implicitamente respondidas no dia-a-dia da nossa relação. E porquê é que eu trago isto à sua pergunta? Eu não esqueci, Martim. A pergunta é obviamente muito importante. A KPMG tem consciência de que Portugal, nesse aspecto, estamos numa altura de eleições, posso ser mal interpretado, mas tem feito um trabalho que, do meu ponto de vista, é exemplar ao nível daquilo que tem sido a evolução da academia. É verdade que, há bocado estávamos a falar das instalações do ISCAL, todos gostaríamos de ter certamente instalações sempre melhores e mais atrativas, mais modernas, mas se esquecemos isso momentaneamente, a verdade é que podemos todos orgulhar-nos que temos uma academia em Portugal ao melhor nível que há no mundo, ou seja, basta ver as grandes escolas, nomeadamente ao nível dos MBAs, etc., estão no top 25 do Financial Times, e é algo que nos dá orgulho e que é português e é nosso, e isso tem sido fruto daquilo que tem sido o trabalho que, do meu ponto de vista, tem sido feito com grande mérito da academia. E esse trabalho é traduzido
naquilo que é o valor que vocês trazem. Ou seja, as pessoas que nos chegam à KPMG hoje em dia, nós entendemos que são pessoas cada vez mais com qualidade não só pelo aquilo que adquiriram em termos de conhecimento da faculdade, mas sobretudo também aquilo que vocês hoje têm em base de informação, naquilo que é o vosso conhecimento, naquilo que é a vossa curiosidade e a vossa persistência também para continuar sempre a aprender muito. E, portanto, aquilo que nós temos vindo a fazer, Martim, é procurar duas ou três coisas que para nós são muito importantes. O que é que hoje um jovem, quando sai de uma faculdade, nos diz? Diz que quer começar na KPMG. Vamos lá à KPMG. E quer começar na KPMG por várias ordens de razão. E, embora permitam-me aqui destacar o ISCAL, o ISCAL continua a ser, como disse, uma das principais fontes de recrutamento da KPMG, pois a KPMG, na sua multidisciplinaridade, tem várias opções para pessoas que estão no ISCAL, e essa multidisciplinaridade faz com que nós tenhamos, do meu ponto de vista, duas vantagens. A primeira vantagem é aquela que responde à vossa principal inquietação, que é: eu vou sair deste curso, eu vou para a KPMG ou vou para outra empresa das Big Four, e a minha primeira reação, a minha primeira vontade é que eu tenha uma experiência. Dizem que aquilo é uma boa escola, nós aprendemos muito, mas depois eu quero dar o salto. Esta é a primeira reação natural de quem não conhece aquilo que é a KPMG. Aquilo que nós procuramos dizer na KPMG é: primeiro, tu podes ser aquilo que tu quiseres. E isto não é apenas um slogan. Tu podes ser aquilo que tu quiseres. Nós, como eu disse, assentamos o nosso modelo no modelo multidisciplinar. O que é isto, modelo multidisciplinar? O modelo multidisciplinar é um modelo que assenta nas três áreas de negócio. Nós temos Audit and Assurance, temos Tax e temos Advice. Primeira pergunta: qualquer aluno do ISCAL se pode candidatar a qualquer uma destas disciplinas? A resposta é sim, inequivocamente que sim. A segunda questão, que é importante também, é dizer: muito bem, eu vou iniciar a minha carreira enquanto auditor. E vou iniciar a minha carreira de auditor na área de Audit Corporate. Audit Corporate é a área de não financeira. Eu já agora comecei a minha carreira na área de financeira, nunca tinha tido contato com contabilidade de bancos. E desenvolvi toda a minha carreira na auditoria financeira, de Financial Services, seja com atividade bancária, seguradora, etc, etc. Aquilo que hoje acontece, é fomentado, apoiado, é de que alguém que começa a carreira no Audit Corporate ou no Audit FS, se quiser mudar, se quiser ter uma multi-experiência, ela pode ser feita no momento imediatamente a seguir. Pode ir para o Tax, pode ir para o Advisor. Dentro do Advisor tem multidisciplinas. E, portanto, aquilo que um jovem do ISCAL hoje pode esperar é de que a opção por uma empresa como a KPMG, desde logo, dá-lhe essa possibilidade. A possibilidade de poder ter uma experiência multidisciplinar. A segunda questão, porque é aquela que eu acredito enquanto líder e é aquilo que eu defendo todos os dias, é de que as pessoas sejam ouvidas. Há bocado eu falei sobre isso. Foi aquilo que eu aprendi lá atrás, da Joana Martins. E como é que nós ouvimos as pessoas? Nós temos vindo a acelerar cada vez mais os nossos meios de comunicação, e os meios de comunicação não é o LinkedIn, não é os podcasts, é os meios de comunicação internos. Ou seja, ter uma voz permanente, ou pelo menos regular, com as nossas pessoas. Fazemos town halls, trimestrais, em que quer eu, quer os membros da Comissão Executiva fazem uma apresentação daquilo que são os principais highlights da atividade da empresa, para que os nossos colaboradores todos, trimestralmente, possam saber o que é que se passou nestes 3 meses. Estamos a ir bem, não estamos a ir bem, o orçamento está a ser cumprido, quais são os investimentos que estamos a fazer, quais são as prioridades da empresa, quais são os nossos wins ou os nossos losses. No fundo, aquilo que nos interessa, aquilo que é o ponto de situação. E durante esses podcasts, quer seja presencial ou virtual, as pessoas podem fazer questões diretamente ao CEO, diretamente aos membros da Comissão Executiva, e, portanto, este é um canal em que as pessoas, qualquer pessoa, tenha entrado há um mês ou tenha entrado há 30 anos, tem exatamente as mesmas possibilidades de fazer as mesmas questões. Depois há aqui uma iniciativa que eu vou roubar-vos mais 2 minutos, que eu gostava de destacar, porque eu acho que ela, não só ela é importante, como para mim é algo que me dá particular orgulho em fazer. Nós, quando iniciámos esta jornada, portanto, eu comecei o meu mandato a 1 de outubro de 2021, eu tinha um desejo forte de poder estar mais próximo das pessoas. Eu era, obviamente, antes, nos últimos 5 anos da Comissão Executiva, eu fui vice-presidente da KPMG e era o responsável pela área da auditoria. Portanto, era uma das principais áreas da empresa, portanto, eu era o responsável por essa área da auditoria. E eu disse sempre que, quando
comecei o meu mandato, eu disse que o pelouro que eu iria ter para mim era a área de recursos humanos. Não é porque é, enfim, politicamente correto, mas é porque eu acredito convictamente que tenho boas características para gerir esta área. Esta área é uma área que me diz muito, e segundo, porque eu acho que ela é absolutamente crítica naquilo que são as decisões do dia-a-dia, porque as pessoas exigem que haja decisões do dia-a-dia. Portanto, nada melhor do que o Presidente assumir para ele próprio essa responsabilidade. Ora, eu assumi essa responsabilidade, e uma das primeiras, a primeira coisa que eu fiz foi lançar uma das iniciativas que depois materializámos 3 ou 4 meses depois, que chamámos Next Generation Council. E este Next Generation Council veio trazer para mim um desejo que é, eu tenho 1.600 pessoas neste momento. Não é? Eu sinto vontade, às vezes li a minha comissão e digo, mas está bem, mas tens de ter calma, porque depois também precisamos do teu tempo para nos ouvir. Porque eu estou sempre, mas temos que fazer esta iniciativa, temos que trazer as pessoas, e portanto há ali uma forte vontade e motivação da minha parte. Então, a forma que eu encontrei de o fazer foi constituir o Next Generation Council. O que é o Next Generation Council? Primeira questão, é um órgão que não é estatutário, é um órgão auxiliar da Comissão Executiva e do Conselho de Administração, que eu exigi que passasse a fazer parte do nosso organigrama. Se vocês forem ao organigrama da KPMG, aparece lá as áreas de negócio, o Conselho de Administração, a Comissão Executiva, e aparece lá os vários comitês e aparece lá Next Generation Council. O que é isto? A primeira questão é as pessoas que fazem parte deste Next Generation Council, que eu já vou explicar melhor o que é, têm que sentir que fazem parte de uma coisa que é importante, de uma coisa que está ao nível do top management da firma. Okay? Segunda questão, quem é que faz parte deste Next Generation Council? Nós definimos 30 pessoas. Porquê 30 pessoas? Porque todas as áreas de negócio e de suporte da empresa estão lá representadas. Todas, que são 30. Portanto, todas as áreas de negócio e de suporte estão lá representadas. Sejam da auditoria, seja do tech, seja do device, seja da nossa própria contabilidade, da nossa área de IT, da nossa área de people, todos estão lá representados. Quem é que lá está representado destas 30 pessoas? Estamos no 3º mandato do Next Generation Council, que é o meu 3º ano de mandato também. Estão lá as pessoas que estão na KPMG há 3, 4 anos, portanto são os mais jovens que são elegíveis para este processo. E como é que eles são escolhidos? Por meritocracia. Portanto, todos os colaboradores são avaliados anualmente e, portanto, aqueles que se destacaram nos últimos 2 ou 3 anos em que a sua avaliação foi high performance, ou seja, esteve acima da média, eles são elegíveis para incorporar este corpo da KPMG. E o que é este corpo? Este corpo é um corpo que tem o patrocínio do Presidente, portanto, eu patrocino várias reuniões ao longo do ano com este grupo de 30 pessoas. Eles são distribuídos normalmente em 5 grupos, de 6 elementos, e em cada um destes grupos é-lhe atribuído uma área específica que eles vão aprofundar ao longo do ano. Por exemplo, atração de talento, comunicação, inclusão, diversidade e equidade. Portanto, são dossiês que são pilares estratégicos da empresa e que eu vou-lhes dizer assim, eu quero que vocês façam a vossa avaliação daquilo que é o status desta matéria na KPMG e quero que vocês, no final do vosso mandato, que é de 1 ano, me apresentem a vossa visão estratégica para isto. E isto é apresentado, normalmente em 2 momentos, primeiro aos partners e depois é apresentado na nossa reunião geral, que este ano foi um campo pequeno, em que eles apresentaram junto de 1.300 pessoas aquilo que foi o resultado do seu trabalho. Ora, aquilo que eu acredito, Martim, é que este é uma ação que é importante. Primeiro porque eu digo-lhes que faço questão que eles no seu futuro possam constar no seu currículo que foram membros do Next Gen Council da KPMG. Segundo porque eles são eles próprios os anfitriões deste processo junto das equipas e junto das pessoas, porque eu digo, vocês têm que partilhar com as vossas pessoas o que é que estão aqui a fazer, o que é que estão a discutir, como é que vocês são ouvidos, como é que são as vossas preocupações chegam a nós, têm que recolher deles as vossas preocupações e, portanto, respondendo à tua questão, Martim, eu acho que para quem sai desta faculdade e decide começar a sua carreira na KPMG, tem, do meu ponto de vista, não só estas vantagens, como tem, e aquilo que é a minha convicção e a minha certeza, é de que tem na KPMG uma empresa que está empenhada, desde o primeiro momento, em fazer-vos crescer, em destacar aquilo que são as vossas potencialidades, em não fazer com que vocês escondam as vossas dúvidas, as vossas fragilidades, os vossos medos, os vossos receios. É legítimo e normal, ninguém chega à KPMG
depois de vir da faculdade e é uma estrela. Não há estrelas, não há ninguém que seja estrela. É preciso. Agora, é importante também sentir que chegam a uma casa em que vocês são uma peça importante e que são ouvidos. Portanto, nós nos últimos 2 anos, sob o meu mandato, nós recrutámos 950 pessoas, 500 dos quais são pessoas como vocês que terminaram agora os vossos mestrados e licenciaturas. E aquilo que eu lhes digo sempre é exatamente isso. A vontade e o apetite e a curiosidade que existe sempre na empresa quando chegamos a outubro, que é quando vêm 200 ou 200 e poucos novos colaboradores com uma nova energia, com novas ideias, que nos tiram da zona de conforto, me tiram da zona de conforto. Eu já partilhei muitas vezes aqui com a minha equipa, este ano eu senti isso de forma particular, mas satisfeito. No nosso jantar de Natal eu não jantei, porque resolvi andar com o prato na mão no meio das pessoas. Claro, acho que à medida que nós conseguimos ter sucesso nesta relação de proximidade com as pessoas, e hoje vocês felizmente são muito mais desinibidos, muito menos complexados na relação direta, seja com o CEO ou seja com o vosso chefe direto, e isso fez com que de facto essa relação de proximidade é cada vez maior. Não é só comigo, é com todos os nossos sócios. O estar num jantar de Natal, o sair à rua, de sentar nos degraus do sítio onde estamos a festejar o nosso jantar de Natal e estar ali com 20 pessoas a falar de repente de uma forma descontraída, que eles próprios até ficam assim um bocadinho surpreendidos. Se me perguntarem o que é que eu gostava que a minha organização continuasse a perpetuar para o futuro, é essa energia positiva que vocês trazem, obviamente com respeito. Eu falo sempre em liderança ética, não esquecer de que cada um tem o seu papel e cada um tem o seu posicionamento, mas hoje a opinião de um jovem que sai da faculdade, ela pode chegar diretamente ao CEO da KPMG e transformar-se numa medida. Isso eu acho que hoje conseguimos melhor e acho que através disso estamos a atrair mais valor com o vosso conhecimento. Ia questioná-lo sobre qual era o legado que gostaria de deixar, mas com esta resposta acho que já me antecipei um bocadinho. Mobilidade dentro da organização, meritocracia e dar voz às pessoas. Isso. Eu diria que é muito isso, desculpa, Martim. E eu gostava aqui de destacar, se me permite, mais um minuto em relação ao legado. Não é? Obviamente, eu comecei o meu mandato na KPMG e nós tínhamos 1.200 pessoas. Eu tenho a ambição, no final do meu mandato, que é daqui a 2 anos e meio, de termos acima de 2.000 pessoas. E essa ambição não é só porque queremos ser grandes, obviamente. Todos queremos crescer, todos queremos perpetuar, mas uma das coisas que nós temos vindo a procurar incentivar, sensibilizar a nossa partnership é de que nós temos que criar as condições para que as nossas futuras gerações, a quem eu estou a transmitir esta mensagem, Martim, mensagem de que é possível vocês serem multidisciplinares, é possível vocês mudarem dentro da KPMG 2, 3, 4 vezes e continuarem a estar na KPMG e a estarem a ter novas experiências, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Eu sempre digo, vocês amanhã fazem um projeto de ESG, mas amanhã podem estar a fazer uma análise para o TEX ou podem estar a falar num projeto de Data Analytics com a área tecnológica e, portanto, podem fazer tudo isso. E aquilo que eu digo sempre aos meus sócios é que o crescimento não é necessário para que a nossa rentabilidade enquanto sócios aumente. Porque eu digo sempre que os nossos sócios são bem remunerados. Felizmente vivemos numa empresa que é rentável, que tem índice de crescimento, felizmente que nada tem a ver com o país, que crescemos todos os anos a 2 dígitos, felizmente temos crescido todos os anos a 2 dígitos. Como sabemos, basta ouvir os senhores candidatos a Primeiro-Ministro, ambicionam 3,5% de crescimento daqui a 5 anos, portanto é tipo como se fosse um sonho, e nós ali, se crescermos 10%, ficamos preocupados. E portanto aquilo que eu digo aos meus sócios é que o nosso legado é um legado em que temos que crescer para poder fazer crescer as nossas pessoas. Porque para que elas acreditem que podem ser o que quiserem na KPMG, elas têm que sentir que há horizonte, há carreira, e isso só se consegue com dimensão. E eu acho que isso temos conseguido trazer, essa abrangência internacional, e aquilo que eu digo sempre, e disse isto recentemente no almoço de embaixadores, como sabem, nós temos mais uma iniciativa nossa, este ano recebemos um número recorde de 36 embaixadores, pessoas muito importantes da nossa organização, porque ajudam-nos voluntariamente a vender a KPMG nas universidades, e muitos deles disseram nesse almoço que, que eu falava assim um bocadinho em conversa descontraída,
que é que vocês ambicionam depois do vosso mestrado, depois da vossa licenciatura, onde é que vocês estão a ver, etc, etc. E quase todos iniciavam o seu discurso, bem, se eu estiver em Portugal, se eu estiver em Portugal, se eu estiver em Portugal. E isto, obviamente, para alguém que conseguiu aquilo que consegui na KPMG em Portugal, embora possa ter, obviamente, esta experiência internacional, como imaginará, não hesitei em interrompê-los drasticamente e dizer, meus caros, antes de dizerem se eu estiver em Portugal, vamos acreditar que Portugal, enquanto país, continua a ter aqui empresas muito sofisticadas, empresas que têm uma experiência internacional tremenda, que têm, obviamente, o seu tempo de evolução, porque eu considero que sou bem remunerado no meu papel, mas eu não achei que fosse sempre bem remunerado na KPMG. Eu tive que ter um caminho de evolução. Hoje eu sei que temos menos tempo todos, não é? Queremos tudo que aconteça mais depressa, mas temos que acreditar que o país tem muitas outras coisas para além disso e não temos que abdicar nem financeiramente, nem numa carreira profissional de grande sucesso para sair de Portugal. Ou seja, nós podemos ficar em Portugal, ter uma carreira de sucesso e eventualmente utilizar aquilo que o país hoje nos dá, a segurança, clima, qualidade de vida, etc, etc. E quem sabe evoluir, se calhar um bocadinho, de uma forma um bocadinho mais lenta, mas evoluir com uma qualidade de vida diferente. E eu acho que isso é aquilo que eu acho e acredito que conseguirei fazer na KPMG e certamente com o meu legado e com aqueles que virão a seguir a mim, iremos conseguir concretizar. Muito bem. Então, agora, para acabar, gostava só de questionar o Vítor em relação a, portanto, pegando aqui na sua resposta de que realmente a KPMG é uma empresa diferente das empresas tradicionais, onde realmente há uma constante adaptação aos novos tempos. Uma pessoa que traz esta inovação toda para esta empresa, como o Vítor, tem que ter algo por trás e, portanto, gostava de perguntar qual é a sua maior paixão ou o interesse em termos pessoais e naquilo que é menos material, é a paixão óbvia. Tenho 5 pessoas em casa que são o meu suporte. Tenho a minha mulher e os meus 4 filhos. Como eu disse, tenho filhos em idades diferentes. Do lado da minha mulher tenho origens culturais muito diferentes. Tenho Japão, do meu sogro, tenho Holanda da minha sogra, tenho Brasil, que foi onde a minha mulher nasceu. Tenho diferentes idades. E, portanto, o meu primeiro suporte e a minha primeira prioridade vai ser para eles, porque como viajo bastante também e sempre que procuro ter algum tempo de qualidade em Portugal, essa é a minha primeira prioridade, obviamente. Mas, obviamente, também não sou, espero eu, uma pessoa muito fechada e procuro ter outros apetites. Tenho algumas paixões irracionais, infelizmente, como o Benfica, por exemplo, é uma paixão irracional que eu tenho, mas, enfim, ninguém é perfeito. E vivemos tempos difíceis, mas pronto. Mas para além dessa paixão clubística, procuro obviamente e tenho procurado fazer cada vez mais isso. Gosto hoje estranhamente de correr, que era uma coisa que eu achava que nunca gostaria de fazer. Eu joguei futebol até vir para Lisboa e até joguei futebol federado, mais uma vez com os grandes, não é? Eu tinha 18 anos e levava a tareia até dizer chega, portanto tenho uma enorme paixão de futebol. Mas hoje procuro fazer de alguma forma diversificada e procuro fazê-lo até, não só no contexto familiar, como até corporativo. Eu próprio tenho incentivado na KPMG, já temos o pádel, já temos a nossa corrida anual, já estamos agora a desenvolver o nosso clube também para desenvolver um conjunto de atividades e isso tem muito a ver comigo também, porque tem a ver com aquilo que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer desporto, enfim, faço um bocadinho de surf naquelas ondas de meio metro. Durante o verão, quando eu me levanto, faço ali as minhas vitórias para acompanhar mais uma vez os meus filhos, mas essencialmente é isso. Obviamente, viagens tenho cada vez menos vontade de fazer fora do escritório, porque faço muitas viagens na KPMG, ao contrário da primeira vez que andei de avião em 92. Hoje em dia viajo mais e, portanto, acabo por me retrair aqui um bocadinho e procuro aqui aproveitar a qualidade das nossas praias. Gosto de uma boa música brasileira, porque a influência lá em casa também um bocadinho isso. E, portanto, caipirinha e pé na areia também é algo que eu gosto muito de fazer cada vez mais e, portanto, é isso que faço. Agora, a influência que isso pode ter na minha vida tem muita influência, sobretudo na minha influência psicológica e intelectual, porque gosto de organizar muitas vezes o meu dia-a-dia numa corrida às 7 da manhã e organizo a minha agenda muitas vezes.
Eu lembro-me que, não vos vou roubar mais tempo, mas na eleição para presidente da KPMG em Portugal, nós somos eleitos, não somos nomeados, portanto há uma eleição. E como eu era o sucessor, neste caso, nas eleições do presidente, que era o presidente da região, eu acabei por ser entrevistado pelo número 1 global. E como imaginará, quando se está na iminência de ser candidato a presidente da KPMG, ao fim de 30 anos, e eu sabia que tinha 2 horas de reunião e entrevista com o presidente da KPMG Global, como imaginarão, não foram semanas fáceis para mim, para dormir, e o Rui Tejo trouxe-me muita inspiração e na altura foi sobretudo a partir dessa altura que eu criei ali uma boa relação entre aquilo que é uma boa corrida, aquilo que é uma boa decisão, e hoje isso tem uma influência profunda, porque muitas vezes eu saio daqui, às vezes saio daqui à noite, às 8, 8h30, e pego nos calções e na camisola e vou dar uma corrida, e normalmente isso é quando eu preciso de algum tempo de reflexão. Portanto, isso é um bom conselho que eu deixo. Tudo o resto é brincadeira e obviamente a vivência de casa com as tais multi-experiências das idades que eu tenho em casa também me vão dando algumas dicas de como é que eu vos posso conquistar para chegarem à KPMG. Muito bem. Compreendo perfeitamente, também fui atleta e corria depois das aulas e Era um momento ideal para espairecer. É isso. Muito obrigado mais uma vez pelo... Obrigado, eu foi um prazer estar aqui. Foi um prazer conversar consigo e igualmente no próximo episódio. Muito obrigado. Um abraço.